Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Esse aqui é o Podiar, que eu sou a arquiteta da Breve, e hoje a gente vai ter uma convidada para falar de um assunto muito interessante. Como vocês já viram aqui, o título do episódio, A Beleza Importa, e é isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje. E para isso trouxemos uma convidada, minha amiga e personal stylist, Brenda. Oi, Brenda! Oi, Amanda. É um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, um assunto que eu gosto muito. Hoje o assunto vai render, Brenda, e eu vou apresentar aquela um pouquinho para vocês. Mas antes, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal se você estiver vendo pelo YouTube e dar estrelinhas e se inscrever aqui no meu canal também se você estiver ouvindo pelo Spotify. A Brenda, ela é personal stylist, especialista em consulta de imagem, principalmente voltada para a área profissional. Já ajudou muitas pessoas a se descobrirem nessa área também, se tornarem pessoas mais confiantes para passar mais credibilidade. E para quem não conhece a Brenda, vou deixar o arroba dela também aqui embaixo em todas as descrições possíveis. Então, Brenda, para a gente começar esse assunto, vamos direto ao ponto, né? O que seria se vestir bem hoje? Então, se vestir bem, né, é seguir o seu gosto pessoal, né? Conhecer bem o seu corpo, o que te valoriza. Eu diria que é se autoconhecer, porque é muito além, né, de uma roupa, enfim, mas é uma expressão, é você mostrar o que você acredita, onde você quer chegar, é uma ferramenta, né? A roupa, ela se torna uma ferramenta e você se sentir bem com aquilo que você está usando, se sentir segura, né? E até onde, por exemplo, você falou que é uma extensão da gente, até onde isso é, por exemplo, nos representa, digamos assim, né? Porque eu posso ser de uma forma, por exemplo, eu, né, como profissional, me visto muito de preto, né, eu, Amanda, e muita gente às vezes cria uma certa barreira, né, creio que seja por uma cor séria, eu gosto bastante de usar, e que muitas vezes as pessoas se surpreendem com eu sou bem comunicativa, expressiva, e às vezes acaba dando até um bloqueio, algo assim, nas outras pessoas de chegarem até mim, né? Você acha que isso tem alguma coisa a ver nesse sentido? Tem, aham. Quando a gente entende, né, que, por exemplo, você usou a cor, né, o preto. Então, assim, as cores, elas transmitem muitas sensações e comunicações, né? E quando a gente se conhece e conhece essa comunicação, o que cada estilo comunica, qual é o meu estilo, né? Como me adequar a ele, você consegue usar de forma estratégica, né? Tanto a roupa, a cor, então mostrando quem você é, o que você acredita, usando de forma para, assim, criar laços, conseguir por exemplo, no trabalho, né, você conseguir alguns cargos, enfim, lugares que você consegue de forma estratégica com a sua roupa e com as cores principalmente, né? É um conjunto mesmo de e que estende quem você é, né? Você, quando você se autoconhece, você consegue transmitir isso e usar de forma estratégica na roupa. Até porque quando às vezes a gente vai, né, se provar, vai em algum evento, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de mostrar o nosso conhecimento intelectual, né? Então, acho que a nossa aparência, sendo o nosso cartão de visita, né? Aprendi muito isso com você também. Que a gente, por mais que seja inteligente, intelectual, você tem que se provar basicamente duas vezes mais, né? Ou você ter uma outra chance, ou a pessoa te acompanhar em alguma rede social para realmente ver que você é habilidoso, você é comprometido, né? Diferente quando você tá com uma postura de uma roupa certa, né? Tô certa, Brenda? Isso, aham. Aí a gente entra no assunto da primeira impressão, né? Que muitas pessoas, na verdade, falham nessa hora, assim. Porque a primeira impressão, a gente sabe que ela dura ali de 7 a 30 segundos, né? Então, num total ali, né, numa porcentagem, digamos assim, a primeira impressão, então, ela vai contar a tua linguagem corporal, seu modo de falar, o tom da sua voz e o visual. Só que nessa porcentagem, o visual ele conta 58%. Então, essa primeira impressão, ela é realmente um cartão de visita, né? É onde a pessoa ela vai te olhar e te dar ou não credibilidade, se conectar ou não com você.
Então, às vezes você pode, enfim, ser muito boa na sua área, né? Assim, uma ótima profissional, mas se a sua roupa ela não condiz, né? Ela não comunica isso, você às vezes perde, né? Clientes, oportunidades por conta dessa primeira impressão. E na verdade a gente não tem, né? Muitas vezes a gente não tem uma segunda chance, né? De provar isso de outra forma. Então acaba realmente atrapalhando. Sim, principalmente, né, com quem trabalha com encontros, não faz entrevistas, né? Geralmente a gente tem oportunidade de mostrar nosso currículo, principalmente quando a gente está em entrevista. Mas assim, hoje em dia o que eu percebo, Brenda, principalmente eu acho que na minha área tem uma grande dualidade assim de se vestir mais sério e também mais criativo. Mas, por exemplo, para aquelas pessoas que não gostam do padrão, assim, vamos supor, hoje em dia eu vejo uma coisa muito padronizada nessa questão de estilo. E quem gosta de se vestir diferente, por exemplo, mais despojado, mais colorido, mas mesmo assim passar credibilidade com seu próprio estilo, você acha que tem como? Tem, aham. Na verdade, assim, primeiro a gente precisa entender como profissional, né? Eu sempre pergunto para as minhas clientes isso, assim, qual que é o seu público-alvo, né? Então, o seu público-alvo, ele vai ter um certo padrão, uma vestimenta, né? Isso a gente sabe que existem vários, né? Então, qual o seu cliente? Com quem você quer se conectar? Quem você quer, digamos, entre aspas, atender, né? E aí você vai partir desse princípio. Só que assim, quando você descobre o seu estilo, muitas pessoas às vezes elas acham que esse padrão de, por exemplo, usar blazer, salto alto e batom vermelho, né? É um padrão ali estabelecido, e aí eu vou começar a usar isso para passar credibilidade. Só que quando você usa isso fora de quem você é, né? Isso se torna, digamos, um personagem e não se sustenta, né? Então, existem dentro de todos os estilos formas de você colocar, né, por exemplo, a elegância ou a seriedade, vamos dizer assim, dentro, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um estilo romântico, né, uma cliente com um estilo romântico, e eu conseguir, mesmo mantendo alguns elementos, mudar algumas coisas, por exemplo, a cor, o recorte da peça, ou incrementar outro elemento junto. Então, a gente consegue trabalhar dentro disso. Mas você respeitar o seu estilo, né? Aquilo que você gosta é muito importante. Então, tem sim como você colocar dentro do seu próprio estilo, mas conseguir incrementar com truques de styling, enfim, acessórios, né? E conseguir passar essa imagem também, conectando com o seu público. E você acha, a gente tem algum estudo sobre isso em relação, por exemplo, além de gerar um bem-estar físico, né, de quando a gente passa uma boa impressão, tem alguma coisa relacionado a produtividade ou a vendas ou algo dentro da gente que se transforma em relação a isso? Tem alguma coisa em relação a isso ou diria que é mais estético mesmo? Não, ele tem sim. Então, assim, por exemplo, na pandemia, né, teve muito essa onda do home office, né? E foi muito nisso, assim, que surgiu vários estudos onde mostravam, né, que quando você, por exemplo, mesmo trabalhando de casa, você levanta, toma um banho, faz ali uma maquiagem leve, coloca uma roupa de trabalho, digamos assim, o seu cérebro ele entende que você não está naquela zona de conforto, você não está descansando, por exemplo, né? Quando você tira seu pijama, sua roupa ali confortável, então o seu cérebro entende que ele está numa outra zona, digamos, né? E isso é muito importante, porque vai te ajudar na sua produtividade, vai te ajudar também a se sentir mais segura, e não só no home office, mas também no nosso trabalho, né? Ou num atendimento com algum cliente, na hora de uma venda. Quanto mais você se sentir segura com aquela roupa que você está usando, mais você vai transmitir isso também. Então, muitas vezes a gente se sente insegura ali de falar com alguém importante, vamos, né, dizer assim, porque a gente não se sente bem arrumado ou bem preparado para aquilo. Então, ajuda muito, sim. E até você passar essa credibilidade para o seu cliente, né? Que você se importa ali com a sua imagem,
E isso reflete muito na percepção que o cliente tem de você também. Acho que é uma questão de organização também, né? Que a primeira coisa que a gente olha na outra pessoa, eu digo isso porque é muito parecido quando eu faço o projeto também, que eu falo que a pessoa ela tem que se sentir segura dentro de casa. Quando a gente fala de segurança, acho que muitas vezes as pessoas interpretam no sentido aos olhos dos outros, né? Mas quando a gente fala de segurança, a gente fala de autopercepção, né? Então você tá mais, vamos supor, os seus neurônios e sua mente ela tá mais relaxada para ser quem você é, então você consegue se soltar com mais facilidade, transmitir o seu conhecimento com mais facilidade, você que consegue ter uma organização de pensamento para você se expressar de forma melhor, né? Então, quando eu falo Isso. de arquitetura, a gente está falando ali de segurança, é muito sobre isso que eu falo, e eu sinto que você fala muito sobre isso também, né, Brenda? Da gente se sentir seguro e confiante para ser quem a gente é, né? É um pouco clichê isso, mas Aham. realmente funciona muito, né? Quando a gente está confortável e seguro dentro da nossa própria zona de conforto, né? Que acaba se transformando conforme a gente vai se conhecendo e crescendo, né? Isso. E quando a gente está feliz, né, com a nossa aparência, então é bem automático que a autoconfiança aflore, né? E isso envolve, isso, na verdade, tem impacto no seu desempenho, porque projeta uma imagem positiva de você e isso melhora em várias áreas, né? Não só no trabalho, mas em relacionamentos também. Então, tanto no pessoal e profissional. E é bem importante. E vamos aproveitar que a gente está falando e falou um pouquinho sobre home office, né? Que teve ainda mais um boom nas redes sociais. E até posso me usar como exemplo, né? Que muitas vezes eu vou gravar algo nesse sentido e eu queria te perguntar: até quando aparecer desarrumado no Instagram, até profissional ou pessoal, é algo assim saudável? Quanto isso pode afetar o meu público num sentido geral, assim, não desarrumado, mas às vezes, por exemplo, eu tô trabalhando, tá calor, e eu tô de camiseta, né? E às vezes quando eu vou gravar, eu me sinto na obrigação de colocar o blazer que tá pendurado na minha cadeira, ou tá ali do lado, para realmente passar essa imagem de que, assim, eu continuo sendo uma pessoa séria, mas muitas vezes eu tô ali de camiseta branca, normal, trabalhando. Né? Quanto você acha que isso interfere, assim, na nossa imagem, ou se tudo bem postar isso às vezes nas redes sociais? O que você acha sobre isso? Parecer desarrumado, assim, ele valeria mais num. Porque assim, a gente sabe que o Instagram ele é muito conexão, principalmente nos stories, enfim. Então, você também mostrar ali uma realidade, né? Sei lá, no final de semana, algo assim, até ok. Mas essa mensagem, né, que você se importa com a sua imagem, né, reflete muito no quanto você se importa com o seu trabalho ou, né, consequentemente com o seu cliente. Então, eu acho que você passar ali uma boa imagem, né? Pelo menos tá ali bem arrumada, enfim, passa mais credibilidade, né? É a mesma coisa, por exemplo, se eu sigo uma cabeleireira, né? Vamos supor, e eu vejo ela todo dia no Instagram aparecendo, sei lá, com o cabelo desarrumado, né? Isso não vai me passar uma credibilidade de que ela é uma boa profissional, porque ela não está valorizando o produto dela, vamos dizer assim, né? Então, nas redes sociais tem muito essa credibilidade que você também tem que passar através da sua imagem. Sim, então, direto ao ponto, né? Então, é sempre bom quando a gente vai se conectar, tá sempre alinhado, né? Então, Isso, é aham. a verdade, verdades duras de escutar, mas é isso, né, Brenda? É para isso que a gente veio hoje, para falar a verdade, né? É. Algumas doem, mas é importante. Tá, e em relação a tudo isso que a gente conversou até agora, que conselho geral você daria para as pessoas a começarem sozinhas, por exemplo? Por onde ela deveria começar para ter uma autopercepção, para, não sei, se ela não está se sentindo feliz hoje do jeito que ela se veste, acho que é isso que ela deveria começar a mudar. Por onde ela pode começar aos poucos, assim? Então, é um pouco clichê dizer, né? Mas você precisa se conhecer, né? Então, você testar, pegar as peças que você tem no seu guarda-roupa, testar. Uma coisa que eu falo muito nas redes sociais também é, por exemplo, você, que nem algumas pessoas falam que na hora de se arrumar para ir trabalhar não consegue ali montar um look bom e vai com qualquer roupa, né?
Mas assim, se você tiver aquela preparação de deixar pronto no dia anterior a sua roupa, você teve aquele tempo de pensar, então você até poupa tempo no outro dia, né? Você evita um estresse de ficar querendo escolher alguma coisa. Então, tudo isso são pequenas coisas que te ajudam a realmente se conhecer. Então, você conhecer quem você é, né? Você descobrir o seu estilo, você saber ali o que quer, como eu falei antes, você testar as roupas e tudo, isso te ajuda muito a você saber quem você é e ali você parte, né, pro restante, digamos assim. Então, eu falo muito também para as minhas clientes, por exemplo, às vezes você acha que tem um armário, não, tá cheio, mas não tenho nada, mas você nem para avaliar o seu armário, né, para ver o que realmente você tem, fazer uma limpa. Isso eu diria que é muito importante você fazer uma vez a cada estação, né? Então, isso te ajuda também a você saber o que comprar para não gastar dinheiro, por exemplo, você saber quais são as suas peças coringas e ter ali uma peça que monte vários looks, enfim. Isso ajuda muito, né? Então, é você se conhecer mesmo. Seria um conselho assim que eu dou para todo mundo. É você saber me dá essas respostas, né? Quem você é, o que você quer, qual o seu estilo, o que você gosta, o que você não gosta, e até no corpo, né? O que você gosta ali, que quer valorizar, o que você não quer valorizar. E é possível, através das roupas, a gente fazer isso. E aí, a partir do momento que a gente se descobre, né, nessa questão, você consegue ter toda essa questão que a gente falou antes, autoconfiança, produtividade, amor próprio, e isso aí vai refletir em várias áreas da sua vida, né? E é possível uma pessoa ter gosto para dois estilos diferentes na mesma pessoa? Como é que resolve isso, por exemplo, um para horário de trabalho, outro para uma vida mais pessoal? Você já atendeu algum caso assim, Brenda? Sim, na verdade a gente fala, né, que cada pessoa tem pelo menos dois estilos predominantes, né? É bem difícil a pessoa ter só um estilo. Então, por exemplo, ela tem um estilo criativo e clássico, ou ela tem um estilo clássico e sexy. Então, a gente sempre vai ter esses dois estilos, assim, né? E aí a gente trabalha dentro disso para o pessoal e para o profissional, né? Colocando ali, respeitando os dois estilos, mas acontece bastante. Acontece até de ter três estilos, né? Só que cada um vai ser numa porcentagem diferente. Eu até faço nas minhas redes sociais, por exemplo, que tem feito bastante sucesso lá, que são análises de estilo de personagens, né? Então, eu pego uma série e faço análise de uma personagem da série. E a gente percebe que todas têm pelo menos dois, e tem algumas que têm três, assim. Então, tem o predominante, um que aparece ali em alguns toques, às vezes na cor ou na peça em si, mas também tem um terceiro nos acessórios ou detalhes, né? Então, é bem possível, sim. E lembrei agora, né, Brenda, que você falou sobre. Esse realmente é um quadro que faz bastante sucesso lá no perfil da Brenda, que é a análise de estilo de personagens de filmes e séries, que eu particularmente adoro. E a gente vê hoje também, levando um pouco para o lado da arquitetura, que realmente as pessoas elas projetam baseado naquilo, tanto na personalidade quanto na vestimenta. Então, se você vê alguém que se veste de um jeito um pouco mais colorido, um pouco fora do padrão, digamos assim, a pessoa ela ousa em algumas coisas a mais no projeto em relação até ao estilo dela. Agora, quando a gente já vê pessoas que se vestem mais formais, tem um estilo mais clássico, padrão, tende a ir para o clássico que a gente vê na arquitetura. Então, realmente é um reflexo de até um público que a gente pode buscar, né? Pessoas que se identificam com a gente, mas até um público às vezes que a gente quer atingir ou quer mudar a cara dos projetos e ainda não atinge, né? Então isso pode ser bem estratégico, como eu já falei aqui, né? Que a Brenda ela trabalha com imagem e estratégia. E é bem isso, né, Brenda? Você falando isso me remete a muitos arquitetos diferentes, com estilos diferentes e projetos diferentes. Então, para mim, pelo menos, faz todo sentido e muito importante, né? Esse crescimento e nunca é tarde para começar, né?
Tipo, a gente começa aos poucos com o que a gente tem e vai aprimorando conforme a gente for crescendo na carreira profissional e pessoal também. É, isso mesmo, assim, a gente... E pode ver que o público, por exemplo, de cada arquiteto, né, de estilos diferentes, o público também é diferente, né, os clientes. Então, a gente busca muito em profissionais, assim, um profissional que vai respeitar, né, o meu gosto, por exemplo, mas um profissional que eu me conecte também, que eu me veja, digamos. E é aquilo que eu falei antes na questão do seu público-alvo, né? Então, a gente precisa entender que a maneira, por exemplo, assim, a maneira que eu me visto, que eu me porto, vai atingir um público parecido, né? Que vai se conectar com aquele meu estilo. Então, se eu quero, às vezes, atender um outro estilo de clientes, eu tenho que também me parecer, digamos, né, com aquele estilo. A gente percebe muito isso, por exemplo, em bancos, né? Bancos que atendem um público mais elitizado, então a gerente do banco é diferente, o estilo, aquele que trata, né, de agricultores, por exemplo, é um outro público ali, e a vestimenta daquelas pessoas também que atendem ali são diferentes, para gerar essa conexão, né? E não ficar algo muito elevado e muito desproporcional, sabe? E você acha que daria certo exceções, Brenda? Por exemplo, assim, tá todo mundo fazendo muito igual, mas digamos que todo mundo seja o mesmo público e eu faça diferente para me destacar em relação aos outros. Você acha que funciona, por exemplo? Você acha que funciona, por exemplo? Sim, muito legal isso, que a gente pode trabalhar tanto numa linha contínua quanto fugir totalmente dela, mas o importante o principal é sempre partir de você, né? Isso, aham. Sempre partir da sua essência, enfim, do seu propósito ali de transmitir o que você quer, né? E Brenda, estamos chegando ao final do podcast e eu tenho a pergunta aqui que seria a pergunta da morte para você, que é o nome do episódio, né? Que é no fim, né? Se a beleza importa, Brenda, a beleza importa? Então, a beleza importa, né? Na verdade, a sua imagem, eu gosto de usar mais essa palavra, né? A sua imagem, ela importa. Então, porque muitas vezes o que é belo para mim não é belo para você e para o outro, enfim. Mas quando você se importa, né, com a sua imagem, automaticamente vai refletir isso, né? Então, o belo vende, o que é bonito atrai, né? Então, quando você se valoriza, você também passa essa mensagem, né, de valorização, enfim, e o seu cliente ou quem for também se entende essa mensagem. Então, sim, a imagem importa, ela abre portas, na verdade, ou fecha portas, né? Então, é muito importante a gente focar nisso e dar valor, né? Não pensar que é só uma roupa ou que é bobeira. Enfim, quando a gente começa a dar valor para isso, realmente, a gente percebe que muda muitas coisas. Sim, Brenda, muito obrigada por responder aqui de uma especialista e até me lembrei de um livro que eu li chamado A Beleza, e nesse livro retrata muito sobre a natureza também. Igual a gente citou várias vezes aqui no episódio em relação à aparência, isso é uma coisa muito do ser humano e da natureza. Porque o que que a gente, né, os nossos olhos, eles são treinados para enxergar, vamos supor assim, defeitos, entre aspas, quando a gente vê uma fruta na natureza que está estragada ou está, né, tá em mau estado, isso serve para gente, para o nosso corpo entender, o nosso cérebro entender que aquilo não vai fazer bem. Então, o ser humano, ele foi programado para ser organizado, quando a gente está com a mente 100%, né, para ser um ser humano organizado e ter esses padrões. Então, nesse livro, né, A Beleza, ele fala bastante sobre isso em relação ao quão a natureza ela se importa com a beleza e não é uma beleza fútil, é uma beleza de bem-estar e é exatamente sobre isso que a gente veio falar hoje. E eu quero agradecer muito sua presença, Brenda, aqui nesse podcast, nessa conversa que eu tenho certeza que vai fazer muitas pessoas refletirem e terem mais percepção de si mesma. Então, quero muito agradecer a sua presença aqui. Obrigada pelo convite também, foi muito bom, gostei bastante e espero que
que muitas pessoas gostem e que abram um leque ali para elas e elas se autoconheçam, né? Uma frase que eu falo muito para as minhas clientes e uso, né, é o deixe-me apresentar você. Então, a gente vê que a consultoria, a moda e tudo isso é uma autodescoberta, você descobrir quem você é, sua identidade e valorizar isso, né? E automaticamente mudar muitas coisas na sua vida. Quem quiser seguir a Brenda, todas as redes sociais elas vão estar aqui nas descrições. E é @consultoria Brenda Jasper. É isso, né? No Instagram. Isso, E a Brenda tá sempre ativa lá, respondendo caixinha de perguntas, fazendo análise. E também tem e-books que são sucessos ali de coloração pessoal. E para quem quiser contratar a Brenda, tá com muitos serviços novos aí. Se preparem. Muito obrigada, Brenda, novamente. E mais, o episódio vai chegando ao fim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like aqui no vídeo, se inscreverem no canal, no YouTube ou no podcast, no Spotify, onde você estiver escutando. E é isso, até o próximo episódio. Tchau!